Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Jesus esteja em sua vida. Hoje eu vou continuar com a minha exposição nos Atos dos Apóstolos. Eu já meditei até o capítulo 9 e hoje eu vou continuar a minha meditação meditando no capítulo 10. No vídeo anterior, eu falei a respeito do início do ministério de Pedro, que está no finalzinho do capítulo 9. O capítulo 9, Lucas narra a respeito da conversão de Saulo. No finalzinho do capítulo 9, ele fala a respeito do ministério de Pedro. E agora, no capítulo 10, a partir do versículo 1, ele fala de Pedro na casa de Cornélio. Cornélio era um gentil. E antes de Lucas narrar a respeito de Pedro na casa de Cornélio, Lucas ele vai informar para nós quem era este homem chamado Cornélio. E a partir do versículo 1 ele vai descrever a respeito deste homem. E Lucas diz o seguinte: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Provavelmente, este Cornélio, ele não era um cristão, mas diante dos fatos que Lucas expôs, podemos chegar à conclusão que este homem provavelmente seria um prosélito judeu, já que ele conhecia a Deus. Entre todos os povos, o único povo que adorava o Deus criador de todas as coisas como nação era a nação israelita. E veja que esse homem, ele morava em Cesareia. Cesareia, eu tenho um mapa aqui. Cesareia, como vocês podem ver, ele está um pouquinho acima de Tel Aviv hoje. Tel Aviv está ali próximo a Jope, antiga cidade de Jope. Hoje, Jope é Tel Aviv. E vocês podem ver mais abaixo um pouquinho aqui Jerusalém. Então, de Jerusalém até Jope, que fica perto aí onde está esse pontinho vermelho, é Jope. Então, de Jerusalém a Jope, aí uns 40 quilômetros. E de Jope até Cesareia, mais uns 40 quilômetros. Então, o Cornélio, ele habitava nesta cidade aqui chamada Cesareia. E diz ainda que ele era um centurião da corte chamada italiana. Então vamos ver primeiramente. Então Cesareia, nós já sabemos que é uma cidade que fica acima de Jope, provavelmente uns 40 quilômetros acima de Jope. Jope fica distante de Jerusalém, na região costeira, também uns 40 quilômetros. Então, de Jerusalém até Jope, de Jope até Cesareia, daí 40 mais 40, uns 80 quilômetros de Jerusalém até a cidade de Cesareia. E este homem chamado Cornélio, que o nome dele significa, então o nome é em grego, mas o nome dele é de origem latina, e diz que o seu nome significa de um chifre, porque pode ver que começa com cornos, né? Cornélios. Então, Cornélios, e aqui a raiz é cornos, que é o que? De um chifre. Ele era um centurião romano desta corte chamada italiana, e que ele foi convertido ao cristianismo, é o que significa aí. Outra coisa também é a corte, pode ver aí. Então, uma corte era composta de 600 legionários. Este Cornélio, ele fazia parte desta corte
que tinha em torno de 600 legionários. E ele comandava, a centúria era composta de 100 homens. E provavelmente esta corte aqui ela tinha 600 legionários, então ela tinha 6 centuriões que comandava estas 6 centúrias de legionários romanos. E diz o texto ainda, aí no versículo 2, que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, não somente ele. Interessante é que, além dele, toda a sua casa, ela era temente a Deus. Primeiro, ele usa a palavra, pode ver que aí no grego, Eusebes. Eusebes é uma pessoa piedosa, submissa a Deus. Então, piedoso e submisso a Deus. Ele era pio, ele reverenciava a Deus, ele dava o devido valor à pessoa do Senhor Deus. Por isso que é Eusebes. E usa outra palavra, Lucas, que é temente. Temente, vocês podem ver aí que a palavra grega é phobel. Phobel, não no sentido de ter medo, de estar espantado, amedrontado, mas a palavra phobel usado aqui no grego é no sentido de reverenciar, venerar, tratar com deferência ou obediência. Então, o Cornélio, ele era um homem que era piedoso, como eu já disse, piedoso, um homem submisso a Deus, e além disso, ele reverenciava a Deus, ele era um homem que tratava o Senhor com deferência. Este era Cornélio, não somente a pessoa de Cornélio, mas diz aqui que toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo. Ele era um homem que fazia obras de caridade. E outra coisa, além dele fazer obras de caridade para com o povo ali da região de Cesareia, este centurião, ele de contínuo, orava a Deus. Versículo 3. Esse homem observou, quem esse homem? Cornélio. Esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele, ele disse: veja que a hora que Cornélio teve esta visão, diz aí que a hora 9ª. Que hora? A hora 9ª era 3 horas da tarde. Nesse horário de 3 horas da tarde, os judeus, geralmente oravam a Deus às 3 horas da tarde. E pode ver que, já que o Cornélio tinha esse costume de estar orando a Deus por volta das 3 horas da tarde, é que nós deduzimos que ele era um prosélito judeu. Ele tinha aprendido através do judaísmo orar às 3 horas da tarde. E justamente nesse período, que é a hora 9ª, 3 horas da tarde, que ele estava orando, ele teve uma visão clara. O que ele viu? Ele viu um anjo de Deus. E este anjo do Senhor, está aí escrito, que aproximou de Cornélio e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, aí pode ver que a palavra grega já não é phobos, mas é enfobos. Enfobos é estar assustado, e não é por menos. Talvez Cornélio nunca tinha visto isso na sua vida. Então agora pode ver que lá no temor a Deus, temente a Deus, a palavra é phobel, que é reverenciar, venerar, tratar com deferência. É a primeira palavra que eu falei anteriormente, piedoso e temente a Deus. No caso aqui, quando o anjo aparece para Cornélio, diz que ele, possuído de temor, ele ficou assustado, ele ficou cheio de medo e perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas
subiram para a memória diante de Deus. Veja que no versículo 2 diz que ele era piedoso, temente a Deus e que fazia muitas esmolas e que de contínuo orava a Deus. Então, primeiro vem as esmolas e depois de contínuo ele orava a Deus. No versículo 4, quando o anjo aparece para ele, ele inverte a posição. Veja aí, primeiro as tuas orações, primeiramente, há uma inversão aí da sequência. No versículo 2 diz que as esmolas e as orações. Ele esmolava e orava a Deus. No versículo 4 diz que ele orava e que as esmolas que ele dava subiram para a memória diante de Deus. Então, primeiramente, Deus olhou não para as esmolas que ele dava para o povo ali de Cesareia, mas Deus, ele atentou para quê? Para a oração. As orações, o coração deste homem voltado a Deus, direcionado à pessoa do Senhor, devotado, piedoso, chegou até a presença do Senhor. E automaticamente, quando as suas orações chegam diante de Deus, aí sim o Senhor também contempla as suas esmolas. Porque a esmola, ela é consequência de um coração contrito e quebrantado que nós temos diante do Senhor. Quando o nosso coração é um coração devotado a Deus, temente a Deus, aí sim nós ajudamos o próximo com esmolas e outras coisas, porque Deus já fez uma obra em minha vida. Não que as esmolas, as boas obras, nos levem até o Senhor. Pode ver que as orações de Cornélio que chegaram diante do Senhor, e chegando às suas orações, automaticamente Deus também viu o quê? A prática das boas obras deste homem. E o anjo continua. Diz aqui que chegou diante do Senhor. E o anjo continua falando com Cornélio. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, porque o nome de Pedro é Simão Pedro. E veja que eu já mostrei no mapa, vamos abrir o mapa aqui novamente. Diz aqui que este homem, o centurião, ele habitava na cidade de Cesareia, ele comandava uma centúria, que eram 100 soldados, e que ele fazia parte da corte chamada italiana, e uma corte era composta de aproximadamente 600 legionários. E este homem habitando neste lugar, o anjo pede para que ele envie o quê? Mensageiros para chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está aonde? Na cidade de Jope. Então vamos abrir o mapa. Aqui está, na bolinha vermelha está Jope, que hoje é Tel Aviv, e logo acima aqui está Cesareia. Pedro, ele tinha saído de Jerusalém, tinha ido até Jope, ele estava hospedado na casa de um certo homem chamado Simão, o curtidor, porque ele mexia com peles de animais, ele curtia a pele de animais para fabricar o couro. Então Pedro ficou na casa deste homem, provavelmente um judeu. E quando Pedro estava lá na casa de Simão, é o que vai dizer aí o versículo 6, ó. Ele, o anjo, dá todas as coordenadas para quem? Para Cornélio. Ainda estamos lendo a fala do anjo que apareceu em uma visão para Cornélio. Ele dá as coordenadas para que ele envie mensageiros até a cidade de Jope, que estava a 40 quilômetros aproximadamente abaixo de Cesareia, e que fosse chamar um homem chamado Simão, sobrenome Pedro. E diz ainda, ele está hospedado com Simão, o curtidor, o qual eu já informei, cuja residência está situada à beira-mar. Que mar é esse? O mar Mediterrâneo. Está ali na costa do mar Mediterrâneo, a cidade de Jope, que hoje é a grande Tel Aviv, a moderna Tel Aviv. E após o anjo do Senhor ter dado as coordenadas para o centurião Cornélio, ele se retira. Olha, logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos ou empregados e um soldado
piedoso. Veja que até o soldado que estava à disposição de Cornélio, ele tinha 100 soldados sob o seu comando. E este soldado que ele chama, ele era também piedoso, dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então, o soldado aqui, ele foi enviado juntamente com 2 servos de Cornélio. Ele chama 2 empregados da sua casa, mais um soldado. Então foram 3 pessoas para a cidade de Jope, chamar Pedro para que Pedro fosse até a casa de Cornélio. E outra coisa também é que Cornélio, ele não esconde. Cornélio, ele é muito transparente. Ele deu ordens a um soldado para que esse soldado escoltasse os seus 2 empregados até a cidade de Jope. É um trajeto longo, poderia ter perigos ao longo desse trajeto, 40 quilômetros, seria uma caminhada de um dia. E esse soldado piedoso, que estava a serviço de Cornélio, ele foi acompanhando esses 2 empregados. E, claro, antes deles serem enviados, Cornélio, ele conta o que havia acontecido com ele. Eu creio que esses 2 domésticos aqui, ou esses 2 empregados, os 2 servos aqui, e também esse soldado piedoso de Cornélio, eram pessoas mais chegadas deste centurião, a ponto dele ter confiança em relatar isso que aconteceu. Era algo bastante pessoal, mas ele compartilhou com essas 3 pessoas, um soldado e 2 empregados ou 2 servos, relatando isso. Com certeza Cornélio tinha uma confiança nessas pessoas. E no versículo 9, vamos descer aí, versículo 9, no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Então veja que agora a narrativa de Lucas, ela se volta para a pessoa de Pedro. Ele até o versículo 8, ele está narrando a respeito do que aconteceu na casa de Cornélio, narrou a respeito da pessoa de Cornélio, o que aconteceu na casa de Cornélio, e agora Lucas, ele é bastante metódico na sua narrativa. A partir do versículo 9, ele começa a falar a respeito de Pedro. Então, Pedro, ele subiu a um eirado é uma parte mais alta, e ele subiu a fim o quê? De orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam comida, sobreveio-lhe um êxtase. A palavra êxtase, que é extase, é a mudança de lugar. É como se Pedro ele saísse do seu corpo e fosse para uma dimensão além daquela que ele se encontrava. Pedro é como se ele ficou fora de si e ele teve uma visão. Então agora quem vai ter uma visão é a pessoa de Pedro. E Pedro, ele tem essa visão. Ele viu o quê? O céu aberto e descendo um objeto, como se fosse, não é que era um lençol, parecido, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Então, Pedro, ele era um observador da lei de Deus dada através de Moisés. Deus usou Moisés para escrever a lei. E na lei, principalmente Levítico, diz que
não se pode comer esses animais. Esses animais eram considerados aqui imundos. E Pedro, ele era muito conhecedor da lei. Não podemos criticar a pessoa de Pedro, porque Pedro, nesse período aqui, ele conhecia, a única escritura que Pedro conhecia era o Antigo Testamento. Hoje, claro, nós temos acesso ao Antigo e o Novo Testamento, onde estão os mandamentos do Senhor na sua totalidade. Toda a revelação de Deus para o homem já foi encerrado o quê? No cânon, que é a palavra de Deus. Mas nesse período aqui, o cânon sagrado ainda estava em processo de formação. E Pedro, ele era conhecedor da lei de Deus dada através de Moisés. E ele diz aí no versículo 14: esta voz pediu que ele levantasse, matasse e comesse aqueles animais imundos. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Olha, ele usa duas palavras aqui: comum, que é koinos, que pertence à generalidade, que para o judeu é algo impuro, profano, e ele usa também uma palavra imunda, que é akatartos. Akatartos é não purificado, no sentido cerimonial. E isto se repete. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres. Olha aí, novamente a palavra koinos, ou seja, não considere comum, não considere o que? Impuro, imundo. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo, o que é perplexo? Totalmente perdido. Ele estava confuso a respeito de tudo aquilo que ele tinha contemplado, aquela visão. Ele estava, olha aí, perdido, estar totalmente perdido. Ele não sabia o que significava aquela visão. Pode ver, vamos continuar lendo o texto. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, os 3 homens, os 2 servos e um soldado, da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Interessante que Deus, ele é tremendo. Ele conduzem esses 3 homens e eles param juntamente junto à porta deste homem chamado Simão, que tinha a profissão de ser curtidor. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Então Pedro meditava. Olha, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo: estão aí 2 homens que te procuram. Eram os 2 servos que estavam acompanhados de um soldado. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Veja que como Deus é tremendo. Primeiro, Deus envia um anjo para a casa de Cornélio. Dá toda a instrução para a pessoa de Cornélio com relação a buscar Pedro. Primeiro, o anjo fala que as orações e as esmolas de Cornélio tinham chegado até a memória do Senhor e que ele deveria enviar mensageiros e buscar Pedro, Simão Pedro, que estava na cidade de Jope. E após Deus ter enviado o seu anjo para dar as coordenadas para Cornélio, Deus também estava trabalhando na outra ponta, que é o caso aqui de Pedro. Deus primeiramente dá uma visão para Pedro a respeito destes animais imundos, impuros, segundo a lei de Moisés, lá em Levítico, e ele ainda está perplexo, pensando o que poderia ser aquilo, e a voz diz: olha, ao que Deus purificou, não consideres imundo ou comum. E pode ver que isso sucedeu 3 vezes. Então Pedro ainda estava lá perplexo, perdido.
o que significava isso. E quando os homens chegam e param diante da porta ali da casa do Simão, o curtidor, eles estavam perguntando: é aqui que mora o Simão, o curtidor? Com certeza alguém que passava pela rua disse: é sim. Com certeza o mau cheiro que exalava ali da casa do Simão, ele mexia com peles de animais, era uma coisa terrível. Então todo mundo sabia onde que morava esse Simão, o curtidor. É aí mesmo. E eles chamaram por o dono daquela casa. E Pedro estava lá no eirado, na parte superior, meditando ainda a respeito dessa visão. O que será isso? Por que eu tive essa visão? Ele meditava, olha aí o versículo 19. Enquanto Pedro meditava, meditar o quê? Trazer à mente, ponderar, pensar. Ele estava pensando, o que pode ser esta visão? O Espírito Santo trabalha no coração de Pedro e diz: olha, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta, Pedro, desce e vai com eles, nada duvidando, porque foi eu que os enviei. Neste momento, versículo 21, e descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Olha aí a ligação entre o testemunho da nação judaica. Provavelmente esse homem era um prosélito judeu. Foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Eu vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso. No próximo vídeo eu estarei dando continuidade quando Pedro ele chega na casa de Cornélio. E aí nós vamos ver o que o Senhor Jesus operou na casa de Cornélio por intermédio da pessoa do apóstolo Pedro. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e até o próximo vídeo.